Oi gente, tudo bem? Então, esse vídeo vai ser uma continuação do vídeo que eu fiz semana passada, esse aqui, sobre apropriação cultural. E eu quero responder alguns comentários que eu tive no vídeo e esclarecer algumas coisinhas. Eu tive basicamente 3 tipos de reação ao meu vídeo, muito características assim, sabe? Basicamente as pessoas estavam falando sempre a mesma coisa. A primeira reação que eu tive foi gente me indicando o vídeo da Nathalie Neri e do Muro Pequeno e dizendo que eu estava atacando o espantalho. Quer dizer, que eu estava falando de algo que não era de verdade a apropriação cultural. Um conceito que nem existia. Pra eles, eu tô inventando um negócio da minha cabeça. Mesmo que esse conceito esteja errado, esse que eu ataquei, eu não ataquei ele do nada, sabe? Eu ataquei esse conceito de pessoas brancas não podem usar turbante, dread, etc, porque são símbolos negros e seria apropriação cultural. O que acontece é que há 1 ano e meio atrás, eu já seguia a Nathalie e ela mesma, há 1 ano e meio atrás, acreditava nisso, que pessoas brancas não deveriam usar e que a apropriação era isso, tanto que ela fez um vídeo falando isso. Nesse novo vídeo dela, ela justamente vem falar que ela não acredita mais em apropriação cultural daquele jeito. E ela vê de uma forma muito mais direcionada às grandes marcas, à mídia, que apropria-se desses símbolos pra ganhar dinheiro, sabe? E tirar totalmente o significado daquilo e vender aquilo pra população branca de classe média alta, do que uma coisa do indivíduo e tudo mais. O discurso amadureceu muito, o discurso dela, e o Muro Pequeno fala basicamente a mesma coisa. Mas, infelizmente, ainda tem muita gente que entende a apropriação cultural dessa forma que eu debati. É só você ver os comentários do vídeo, que você vai ver um monte de gente com essa interpretação errada da coisa. Junto desse argumento de que esse tipo de apropriação não existe, isso não é apropriação, tem também o pessoal falando que não acontece de negros chegarem e quererem tirar turbante de branca ou atacar as pessoas na rua. Assim, provavelmente se você for pra maior parte dos lugares não vai acontecer, mas no nosso círculo, que frequentamos lugares onde tem mais pessoas de certa forma envolvidas com isso, universidades, lugares assim, você vai ter tanto mais gente que se diz alternativa e quer usar as coisas que estão mais na moda alternativa, porque, né, sinceramente, o turbante não é usado na moda mainstream, né, não chegou a esse ponto. Quem usa o turbante é uma pessoa que quer ser descolada, né? Então você tanto vai ter esse pessoal nesses círculos da nossa idade, né, em universidades, etc, tanto quanto você vai ter mais pessoas negras empoderadas ou que de alguma forma estão conectadas com esse discurso, mas não necessariamente têm o discurso correto. Podem ter pegado informações de fontes que estavam dando a informação errada. Eu conheço pessoas na vida real que nem sabiam o que era apropriação cultural, foram tentar usar o turbante e levaram uma dura. Então, assim, acontece. Isso é um grande problema, por enquanto? Não, mas, assim, se você for olhar para os Estados Unidos, que eu acho que muitas das informações vêm dos Estados Unidos, a gente muitas vezes acaba não se espelhando, mas acaba tendo influências de lá. Isso é um negócio tão mainstream lá, que tem até um programa muito famoso que é tipo O Que Você Faria, que abordou também esse tema. Uma branca tenta usar roupas e símbolos negros e eles queriam testar a reação das pessoas, o que elas fariam. Não tô dizendo que isso é um problema igual aqui no Brasil, mas se essa informação errada, se ela for continuar sendo propagada, a gente pode chegar a esse ponto. Sim, não vejo por que não. Um argumento do Muro Pequeno foi que eu estaria legitimando esse discurso errado por estar respondendo o discurso errado, em vez de só me ater ao discurso correto. Mas eu acho que assim, se a gente não responder o discurso errado, as pessoas vão continuar com aquela crença errada. Não adianta você dar um discurso correto que não tem, sabe, overlap, como é? Que não tem interseção com aquele discurso errado. Se você não tocar na ferida, você nunca vai corrigir as pessoas. E claro, vocês estão fazendo muito melhor do que eu esse papel. E eu acho, na verdade, ótimo que tenha acontecido toda essa polêmica, porque aí a gente pode falar desse assunto e as pessoas vão ouvir. Porque se a gente falasse desse assunto quando a maré tava baixa e ninguém tava querendo saber disso, ninguém ia ouvir. A gente não ia atingir tantas pessoas quanto a gente tá atingindo, né? Então, é positivo. Polêmicas são positivas porque são momentos de didática, de você ensinar as pessoas e aprender também.
Então, se vocês querem saber os conceitos corretos de apropriação cultural, eu vou deixar o link do canal da Nathalie Neri, do Muro Pequeno, da Tia Má e também o canal do Pirula, que fez um vídeo ontem sobre apropriação que tá bem completinho. Ele fala mais dos conceitos e dos diferentes tipos de apropriação que existem. Tá, então o espantalho e apropriação não é isso, foi o primeiro argumento que as pessoas mais usaram. Agora, o segundo argumento, ele ainda entra naquele conceito de que brancos não devem usar símbolos negros, porque quando um negro usa turbante ou dread, ele é visto negativamente como sujo, ou como macumbeira, ou como sei lá o que, não que macumbeira seja algo ruim, né? Mas as pessoas falam pejorativamente. E quando a branca ou branco usam, é lindo, maravilhoso, fashion, etc. Por que pra mim isso não é um argumento válido pra brancos não usarem esses elementos? Porque racistas vão ver sempre o negro de uma forma negativa, não importa o que ele esteja fazendo. A gente sabe muito bem que o estereótipo de um negro usando terno é que ele é segurança, motorista, algo do tipo. Enquanto um branco usando terno vai ter um estereótipo de executivo, de homem de negócios, etc. Da mesma forma que se um negro usa uma roupa mais à vontade, vai de chinelo para um shopping de luxo, ele é capaz de ser retirado daquele lugar porque ele vai ser mal visto, enquanto um branco é simplesmente uma pessoa de classe média alta, descolada, que tá andando de chinelo no shopping. O problema é o racismo, e o racista não vai deixar de ver o negro daquela forma negativa enquanto ele tiver preconceito só porque o branco deixou de usar aqueles símbolos. Então, assim, eu entendo que isso seja injusto, que isso é horrível, mas de qualquer forma, o branco deixar de usar aqueles símbolos não vai fazer o negro ser bem visto por pessoas racistas. Talvez até o contrário, né? Pessoas brancas começarem a usar aquilo vai deixar a coisa comum e racistas param de ligar para aqueles símbolos. Bem, não sei, posso estar falando besteira e não sei nem se vale a pena fazer isso, porque justamente entra naquele conceito de que vai esvaziar as coisas de significado. E esse é o terceiro argumento que as pessoas usaram muito, que é, imagina se você tem um símbolo que é símbolo de resistência, que é um símbolo que tem um apego emocional e histórico para a pessoa, e ele está sendo usado como um acessório de moda. Aí tem dois fatores. O primeiro é que eu concordo, de certa forma, e é um motivo que eu não usaria essas coisas, sabe? O dread talvez eu usasse, porque, por favor, né? Não é só Rastafari que usa dread, não é só negro que usa dread. E, aliás, teve gente falando que se eu não pentear o cabelo, só vou ficar com o cabelo embaraçado, não vai virar dread. Gente, eu vou deixar também link na descrição de pessoas que fazem o chamado freeform ou natural dread. Basicamente, você deixar o seu cabelo do jeito que tá, não usar condicionador, você usa só shampoo e a única coisa que você faz é separar as mechas e deixar elas formarem dread. Cabelo liso, cabelo cacheado e cabelo crespo, todos os tipos de cabelo funciona, você consegue fazer isso, e é até um tipo de dread mais higiênico e é natural, é bem legal. Mas eu concordo que você usar um turbante, sendo que ele é mais usado aqui no Brasil pelas religiões de matriz africana, não é tão legal. Eu não quero fazer ninguém sofrer. Pessoal, muita gente falando, tem que ter mais empatia. Gente, eu não usaria esse tipo de coisa justamente pela empatia, sabe? Porque se tem gente que ainda se incomoda com isso, não é legal, eu não quero ficar causando mal-estar em ninguém, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar o seguinte: se a gente quer que a cultura negra tenha tanto espaço quanto o resto das culturas que já tem espaço na mídia tradicional, em tudo, vocês têm que entender que, assim, a partir do momento que as pessoas tiverem como ídolos pessoas negras que usam turbante, elas vão querer usar o turbante, não importa a cor delas. Se a comunidade negra quer ter exemplos, ídolos mainstream que estão aí tanto quanto os brancos, que vão estar nos filmes, nas novelas, em tudo, e vão usar os seus símbolos, não vai ter como segurar, e as pessoas vão querer usar essas coisas a partir do momento que os ídolos delas estiverem usando. E claro, eu espero que esse momento chegue pelas mãos de pessoas negras que estão lá utilizando esses símbolos e sendo admiradas, do que por patricinhas brancas
tirando foto de Iemanjá. E eu queria saber a opinião de vocês sobre esse tópico em especial, que é, ok, no momento que a cultura negra virar mais mainstream, que a gente tiver mais negros usando esses símbolos na TV, como é que vai ser, sabe? Eu nem sei se eu respondi tudo que eu queria responder, eu acho que não, mas de qualquer forma, eu espero que tenha esclarecido algumas coisas. Desculpa se eu ofendi alguém no primeiro vídeo, não foi minha intenção ofender ninguém. Foi mais responder a essas pessoas que foi com quem eu tive contato, sabe? E também falar sobre algo que pra mim era uma curiosidade minha. Eu só vou falar sobre o que eu acho interessante, né? E eu quis falar das origens das coisas porque eu acho interessante saber que tem várias origens. Não adianta falar que, todo mundo sabe. Não, não é todo mundo que sabe. Muita gente demonstrou que não sabe e muita gente continuou não acreditando. Então, né? Mas também tem muita gente que falou, nossa, não sabia sobre isso e obrigada pelo vídeo. Então, assim, não dá pra agradar todo mundo, mas também não precisa me odiar porque você não gostou de um vídeo meu. Não esquece de ver os outros vídeos do canal. Tem um outro vídeo muito legal que é sobre inglês. Eu criei um grupo pra gente conversar por voz mesmo, falar em inglês. Tá dando muito certo. O pessoal fica lá 24 horas por dia, tem gente pra você conversar. E eu tô sempre lá também, batendo papo com o pessoal em inglês e tá dando muito certo. Veja um vídeo que eu ensino como você usar o aplicativo, é de graça. Não estou ganhando nada com isso, só me divertindo mesmo com o pessoal. E tendo um contato mais próximo com vocês. Não se esqueça de se inscrever e beijinhos. Tchau!